pastor Eliseu Rodrigues, em entrevista ao ADCast, abre o coração e fala sobre sua vida, família, casamento, sonhos e ministério. E fala também sobre uma polêmica que aconteceu nos Gideões Missionários da última hora. Dialogue no momento do atrito. Um exemplo, a minha esposa mesmo, ela gosta, ela fala, ela se expressa, mas quando triste ela se trava. Então meu conselho é, se a sua esposa ou vice-versa, o seu marido tem facilidade para comunicar como eu tenho na hora da pressão, comunique. Mas se ela, somente ela, que a Bíblia chama de vaso mais frágil, no sentido de sentimento, valor e cuidado que nós devemos transmitir, se ela se trava, evite falar. A Luana é esse perfil. Se ela se entristece, ela se trava. E se eu ficar ali martelando, eu vou entristecendo-a cada vez mais. Eu peguei a técnica, eu me retiro, vou pro meu escritório, vou orar. Quando eu percebo que o erro foi totalmente meu, eu vou chorar na presença de Deus, eu vou me quebrantar diante de Deus. Isso faz com que ela reconheça a humildade em mim e abra o acesso para o diálogo. Eu tentei muitas vezes do meu jeito. Então, o perfil dela é, me entristeci, eu me calo. Aí eu ficava lá insistindo, bora. Eu a irritava ainda mais. Então, entenda o perfil do seu cônjuge. E demorou. Que eu peguei essa técnica tem 2 anos. Então, se ela tem facilidade para dialogar enquanto irritada, dialogue. Se ela não tem, espere as coisas se acalmarem, depois você dá um abraço e dialoga. Fuja da aparência do mal. Provérbios diz que é bom a gente se afastar do lugar da contenda. E, como disse o Max, fuja da aparência. Nossa, eu brinco. O crente tem que ter foco no culto. A minha mãe, quando nos levava para o culto, são 5 homens e uma menina. Então a Kézia era bebezinha, a minha irmã. Mas os 5 homens, a minha mãe levava de carreirinha para o banheiro com cipó na mão. Todo mundo bebia água, usava o banheiro, só saía do culto depois que acabasse o culto. Eu fui ensinado assim, e o culto é um ambiente de ordem, decência, ouvir Deus falar. Se eu estou num ambiente de culto, a gente precisa dar atenção, e isso me irrita, mas quando você vira pastor, como eu sou pastor auxiliar, você vai compreendendo mais coisas, você vai se acalmando mais, você vai se colocando no lugar do outro. Então, como itinerante, você chega lá, prega e vai embora. Mas hoje, como pastor que cumpre o ministério itinerante, como pastor auxiliar, não sou pastor da igreja. Tem o pastor da igreja, eu sou um pastor auxiliar na igreja. Você compreende mais. Mas isso que eu falei, outros falam até com mais veemência a mesma coisa que eu falei, e ninguém cria o mesmo tipo de tempestade. Aí a minha esposa falou, mãe, porque você é novo. É porque te conheceram agora. Tudo bem, mas mais importante do que quem... Mais, não é que não tem nada a ver, só que mais importante do que quem fala é aquilo que ele fala. Se o que eu estou falando está baseado na palavra, a palavra é verdade absoluta e acabou. Então, algumas coisas que eu falo e faço, as pessoas geram essa polêmica, essa maximização naquilo que eu falei. Mas eu estou acostumando já. Não acostumei o meu público virar tudo. O público desses profetas barulhentos e de forró passaram a me seguir para me criticar depois daquela polêmica e ficam dizendo que eu sou um pregador frio, porque eu não grito, não pulo, não saio marchando no meio da igreja. Frieza, biblicamente falando, é viver na prática do pecado e não exercer o primeiro amor pelas coisas de Deus. Então eu não acostumei o meu público com gritos desnecessários, pegar na mão, sair marchando. Então eu consigo hoje pregar em igreja pentecostal, neopentecostal, igreja tradicional, porque tem igrejas assembleanas que são tradicionais, os irmãos dão no máximo glória a Deus quando eles compreendem a mensagem. Tipo a igreja aqui, a sua sede, eles não andam, eu estou pregando aqui na introdução, glória, glória, glória. Não, a igreja cala, senta, escuta, reflete, quando entende, reage. Eu prego nesse estilo de igreja com maior alegria. Também prego igrejas simples, comunidades simples. Quando o povo é totalmente empolgado, eu exponho o texto bíblico e o fogo pega. Então eu não acostumei o meu público com esse quebrar tudo.
Agora, você tá numa igreja, mas eu canta forró, e canta pagode, e canta hino antigo, e canta hino novo, e depois eu tenho que pregar de um modo que as pessoas gostem ou sejam realmente edificadas sem que me dê tempo. E quando eu digo me dê tempo, é que já são 10h30 da noite e o cara diz, fica à vontade. Eu não fico à vontade, eu não vou ficar à vontade. Ali tem idosos que precisam tomar remédio. Ali tem pessoas que vão trabalhar no outro dia. Então não me mande ficar à vontade se você canta 2, 3 horas e quer que eu pregue 2 horas, até porque minha mensagem não passa de 1 hora. A gente precisa, mais uma vez eu repito, ter decência e ordem no culto. Pentecostalismo não significa a perca do seu controle, a desorganização. Eu enxergo o senhor perfeitamente como um apologeta, Amém. Tá, do evangelho. Eu vejo essa carência no Brasil, na nossa nação, na nossa geração. Por muitos anos, não sei se o senhor vai concordar comigo, não precisa também, o pastor Silas Malafaia liderou essa defesa e ficou um vácuo. Porque eu não sei com quantos anos está o pastor Silas. Tá vendo? Essa é a sua visão de fora. Como é bom eu ouvir a visão. Eu glorifico a Deus pelo seu ministério. Eu acho não, tenho a certeza que o achismo é certo. Eu creio que é necessário, né, alguém que Deus levantou, uma família, um ministério, assim como o pastor Elias Turralbo. Eu posso citar nomes aqui de quem eu vejo como apologeta do pentecostalismo? Por favor. Reginaldo Cruz, Gutierrez Fernandes, César Moisés, Ciro Sanches Ziborde, Silas Daniel, Altair Germano, Tiago Rosas. São teólogos que estão os textos deles defendem o pentecostalismo com muita maestria. Por eu ter o alcance que eu tenho, 2.100.000 seguidores no Instagram, 1.500.000 na página do Facebook e 800.000 inscritos no canal do YouTube, eu me vejo, ou eu sou obrigado a ampliar a defesa da fé. Agora foi levantado no último Gideões, nosso congresso agora, foi o 38º esse ano, agora fugiu da memória, o congresso dos Gideões aqui em Camboriú, Santa Catarina, mas os Gideões é do Brasil, é do mundo. E um tema que eu vi alguns pregadores baterem nesse tema, e eu vi uma enxurrada de críticas nos comentários, que é um tema que antigamente no povo assembleiano era bem definido, hoje não é mais. A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Jesus não disse nesse mundo tereis aflições. Jesus disse nesse mundo tendes aflições. A igreja é atribulada há muito tempo no sentido de perseguição. Eu não posso dizer que é heresia após tribulação, mas discordo de quem disse que é heresia o pré-tribulacionismo. Eu acho que é melhor a gente assumir eu como pregador. Eu estou falando aqui no sentido de pregação. Eu, particularmente falando, não sou dogmático escatologicamente falando. Eu gosto das duas. Quem crê que Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação é alguém que acredita que o nosso Senhor tem poder para nos livrar de grandes perseguições. Não é nem a tribulação, é a grande tribulação. E isso o pentecostalismo clássico não prega que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que a igreja vai escapar. Alguns veem isso como escapismo, a gente vê como esperança, porque há base bíblica também para se afirmar, por isso que são debates que não se encerram. Aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação também é um povo que tem uma fé que Deus vai preservar a sua fé. Glória a Deus por isso. Eu acho que é melhor, no meu costume de pregar escatologia, eu reflito mais no conceito devocional escatológico, porque assim, a gente tem que focar naquilo que nos une mais do que naquilo que nos separa. O que nos une escatologicamente falando? A escatologia própria: céu, inferno, tribunal de Cristo, novo céu, nova terra, o galardão dos salvos. Isso todo escatólogo crê. É a parte da escatologia que nos une: céu, inferno, novo céu, nova terra, o reino eterno de Cristo sobre essa terra, o galardão dos salvos e o juízo dos ímpios. Eu gosto de pregar nesse sentido. E aqui na terra, se Jesus vem, eu tenho que me santificar. Se Jesus vem, eu tenho que trabalhar
com qualidade para que eu tenha a garantia do meu galardão. Se Jesus vem, alguns levam para obra social. Jesus vai vir e tal, então a gente precisa fazer obras sociais, porque as coisas, um dia ele vai vir para reinar e as coisas precisam se organizar. Não, as coisas não vão se organizar. Ele vai fazer novo céu e nova terra, então isso nos humilha, isso nos torna dependentes. Agora a nossa esperança tem que ser fazer missões, anunciar que Jesus vem, um dia ele reinará e só quem faz parte do seu reino também reinará com ele. Então eu simplifico a escatologia para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Max, com duas perguntas. Você crê que Jesus vem? Aí a pessoa diz, eu creio. Então eu faço uma outra pergunta. Você crê que você vai? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se Jesus voltar amanhã, você sobe. Se você estiver aqui no reinado do anticristo e ele aparecer em glória, você subiria? Então, mais importante do que, eu acho, que o mais importante do que discutir o pré, o mid e o pós, é saber uma coisa. Jesus vem e a gente vai.